Boa tarde a todos. Satisfação imensa, mais uma vez, reunidos para falarmos de literatura. E hoje eu gostaria de falar de uma obra que teve uma belíssima recepção. Houve uma noite de autógrafo na Fiel do ano passado, no Bosque da Leitura, um espaço que a gente gosta muito. E o livro do qual eu me refiro é intitulado O Sentido das Estrelas, da minha querida amiga Eneida Miscalo. A Eneida é uma amante da literatura, para quem a conhece, né? Ela vive aqui em Irati há um bom tempo. Ela é bióloga, mas ela tem uma paixão pela literatura, né? O que mostra que nada de facções, não é porque eu sou biólogo que eu não vou me interessar por literatura. E este livro da Eneida é um livro muito bonito, porque foi pensado com muito carinho e muito cuidado, né? Então, vamos ao subtítulo do livro. O título, O Sentido das Estrelas, a história que nos trouxe à Terra. Então, o livro da Eneida procura tratar, né, do seguinte tema: a evolução é um dos temas mais instigantes da ciência, porque a ultrapassa. As ideias evolucionistas afetam a nossa percepção do mundo, a imagem que temos de nós mesmos e dos outros. Os conceitos evolutivos transitam suavemente pela filosofia, psicologia, ciência e religião. Diante da certeza da mudança incessante, nossa condição transitória é uma realidade que se impõe. Cabe a cada um de nós encontrar em nossas convicções mais sinceras a forma mais sábia de desfrutar o tempo que nos cabe. E aí o livro, que foi publicado em 2014, apresenta uma epígrafe muito bacana, né? Logo de início a gente vê o seguinte agradecimento, né? Ou melhor, a seguinte dedicatória: para Paulo José Miscalo, com amor e gratidão. Então, Eneida dedica o livro ao seu esposo Paulo José Miscalo. Em seguida, ela rende agradecimentos ao Leonardo Bora, que fez a tradução artística do texto. Leonardo Bora é aqui de Irati, atualmente faz doutorado acerca da obra de Guimarães Rosa, além de ser um excelente pintor, né? Ele pinta, ele esculpe, enfim, um talento que vem a coroar essa terra abençoada pelos deuses, né? Irati é terra de grandes pessoas, né? Pessoas extremamente sensíveis e inteligentes. Então, a Eneida diz o seguinte: meus sinceros agradecimentos a Leonardo Bora pela tradução artística do texto, a Sidney Crovador Júnior pela preparação cuidadosa das figuras, aos colegas e amigos do Departamento de Engenharia Florestal da Unicentro pelo incentivo. Finalmente, gostaria de expressar minha profunda gratidão aos meus pais pelo apoio, carinho e compreensão. Eu vou ler a apresentação da obra feita pela minha querida amiga Eneida, mas antes uma informação a respeito da biografia, né? Eneida Miscalo nasceu em Piraju, no estado de São Paulo, graduou-se em biologia, mas eu acho que no fundo, a alma da Eneida era para fazer uma graduação em letras. Doutorou-se em ciências pela Unicamp na área de biologia vegetal. Atualmente é professora do Departamento de Engenharia Florestal da Unicentro Paraná, onde dá aulas de botânica sistemática e biodiversidade e atua como curadora do herbário UCO. Então, gente, o livro é tão bonitinho que a gente tem vontade realmente de... Eu já li, recomendo, né? Claro que eu ganhei um livro autografado
pela Eneida há um ano, então recomendo vivamente. Na busca por vida em outros planetas, procuramos por características semelhantes às encontradas na Terra nos dias atuais: água líquida, amplitude térmica adequada, presença de carbono, atmosfera com oxigênio e ozônio, atmosfera com oxigênio e ozônio, desculpem. Em um planeta sem essas características, a maioria da vida que conhecemos, incluindo a nossa, simplesmente não existiria. Por isso, ainda que nos fosse possível retornar à Terra primitiva, no cenário da vida que nos deu origem, não sobreviveríamos ao desembarque. Devemos a nossa existência a uma sucessão de eventos físicos, químicos e biológicos interrelacionados, com consequências ora criativas, ora destrutivas. Teoricamente, portanto, qualquer planeta para nós totalmente inóspito pode abrigar alguma forma microscópica de vida ou vir a fazê-lo em algum tempo no futuro. E se o acaso permitir, modificar-se a ponto de poder nos abrigar na hipótese de sobrevivermos imutáveis até lá. Desde a sua formação, a Terra e a vida sobre ela vêm se modificando constantemente. E é justamente essa capacidade de transformação que faz com que a vida persista há pelo menos 3,5 bilhões de anos. Nesse percurso, muitas espécies desapareceram, cedendo lugar para outras que, por sua diferença, conseguiram sobreviver por um tempo até hoje e talvez por muito mais tempo ainda. Essa é a história da vida no planeta Terra, de sua incerta direção e de como, em momentos críticos, ser diferente faz toda a diferença. Olha, esse encerramento é portentoso, né? Agora eu vou ler a apresentação do livro da Eneida e apresentar o sumário no intuito de que os ouvintes devorem este delicioso livro. Apresentação. Certa vez, durante uma aula sobre biodiversidade, ao apresentar a árvore da vida, um aluno me questionou sobre os critérios utilizados para a classificação biológica. Resumidamente, expliquei que cada reino é definido por um conjunto único de características compartilhado por todas as espécies que a ele pertencem. Em seguida, o aluno argumentou que, segundo esses critérios, os seres humanos deveriam compor um reino à parte, por serem dotados de uma característica que não compartilham com os outros animais: a vida após a morte. Seguiu-se um inevitável debate sobre os limites entre ciência e religião, tendo como base o que as definem. Para a ciência, a vida após a morte é uma questão em aberto, já que não há provas de sua existência nem de sua inexistência. Para a religião, é uma questão de convicção íntima, independente de provas de ser compartilhadas por outros, a própria essência da fé. Quando se trata de temas sobre a vida, em especial sobre sua origem e evolução, é natural que surjam esses questionamentos. Naquele dia, no entanto, uma frase dita entre tantas se destacou, me atingindo como uma lança: a vida não pode ser só isso aqui na Terra. Eu ouviria muitas vezes esse mesmo pensamento carregado por um sentimento expresso quase sempre pelas mesmas palavras. A partir daquela aula, o fato das palavras vida na Terra e só isso apareceram na mesma frase e passou a me fazer uma infinita questão. Por que a justificativa da crença em uma vida após a morte estava tão frequentemente vinculada a um sentimento de desvalorização da vida na Terra? Um dia, após ouvir a frase mais uma vez, lembrei-me de uma aula de campo na graduação.
Estávamos percorrendo uma área de preservação de cerrado, a terra seca sobre os nossos pés, debaixo de um sol escaldante. Como não havia trilhas, caminhávamos mais atentos em acompanhar o professor, uns 10 metros à nossa frente, do que sobre o que pisávamos no percurso. De repente, o professor parou, voltou até nós, mostrou-nos uma pequena planta, uma jovem árvore de ipê, espécie típica do cerrado. Ele nos falou que, apesar da pequena altura, a planta já tinha pelo menos 2 anos e que sua raiz era muitas vezes maior do que sua altura. Afinal, formar uma raiz profunda rapidamente é essencial para sobreviver no cerrado, onde a fonte de água fica nas profundezas do lençol freático. Caminhando conosco, ele nos mostrou um ipê adulto, alto e impotente, com frutos já maduros. Coletou um ramo com o auxílio de um podão, abriu um fruto, e então pudemos ver inúmeras sementes dotadas de asas tão finas e leves que não pudemos contê-las, sendo levadas e espalhadas pelo vento. A incerteza do vento nos fez perceber que das inúmeras sementes formadas, só uma minoria tem a sorte de cair em um local adequado para germinar e continuar seu demorado e arriscado processo de implantação e crescimento inicial. A aventura de uma semente inclui muitos desafios a serem vencidos até que o tempo, a sorte e a habilidade a convertam em uma nova árvore. O trajeto pelo cerrado continuou, mas o nosso olhar sobre a vida se transformou. Tal como o ipê, que até então nos parecia tão banal no cerrado, a vida nos pareceu mais rara. Pelo menos para nós, conhecer a história de uma vida nos fez valorizá-la. Foi então que a ideia de contar essa história aconteceu. Escrevi esse livro motivada por aqueles que acham que a vida na Terra é pouco e que é preciso mais para valer a pena. A vida não é só isso. É sorte, resistência, pensamento, paixão e arte. E tudo isso que é tanto não aconteceu em um passe de mágica. A própria ciência, necessária para esclarecer nossa história, foi construída com esforço e persistência. Os capítulos aqui apresentados em ordem cronológica revelam parte do que a ciência já descobriu sobre a história que se concretizou e algumas encruzilhadas onde o percurso poderia ter se desviado, originando histórias totalmente diferentes a pontos de não nos incluir. Uma história de bilhões de anos que começou muito antes da Terra. É possível que existam outras histórias de vida no imenso universo que nos abriga, mas, se existem, ainda não as conhecemos. Certamente não serão como a nossa. Tal qual a história de cada um de nós, a história da vida em nosso planeta é única e jamais se repetirá. A vida que temos na Terra é, portanto, uma dádiva. Talvez a única oportunidade de sermos humanos. Agora me digam se não dá vontade de sair correndo e no sebo da Luísa ou na estante virtual encomendar o livro. Bom, vamos ao sumário. Parte 1. O contador de histórias, o mundo segundo os humanos e viagem ao passado. Parte 2. Em algum lugar no infinito, sob o céu profundo e a biografia de um astro. Parte 3. Chegadas e partidas. A intuição de Darwin, vida imprevisível, os desbravadores, um novo cenário, aliança criativa, a invenção dos mares, terra à vista, uma nova era, a roda da vida, o que viram os nossos olhos, nem céu nem inferno, caminhando na neblina. Por fim, fontes consultadas e leituras sugeridas,
e um pouco sobre a vida da autora. Então, recomendo vivamente o livro O Sentido das Estrelas, a história que nos trouxe à Terra, da minha querida amiga Eneida Miscalo, editora CRV, Curitiba, Brasil, e o livro foi publicado em 2014, com belíssimos desenhos do nosso querido amigo Leonardo Bora. Leiam, sejam felizes, e vamos encerrar ouvindo uma música do nosso querido Raul Seixas, cantando Metamorfose Ambulante.